the founder, co-founder, and the editor-in-chief of one of the only and leading progressive papers in Egypt today, Mada Masr. And then we have Beatriz Bicio. She's professor of political science at the University Federal in Rio de Janeiro. And then we will have Chiego Tezan from Intercept Brazil. So without further ado. All right, thank you everyone for sticking around until this very late hour. And like everyone else, I'm very honored to be here and thankful to the hosts, the organizers, and everyone. I'm gonna try to read what I have prepared because I don't have an ability to paraphrase talks. So you have to bear with me, but we'll keep it under 15 minutes. I'm gonna start from a quick thing that was said by my colleague Karim, Egypt living an unprecedented moment of restrictions. It is a statement that I totally agree with. In over a decade of journalism practice in this country, Egypt, I don't think I have seen anything similar to what we're going through right now in terms of the restrictions. But it's also something that is really boring for me to talk about. It's something that we think about and talk about a lot of the times. So I decided to not necessarily talk about it today, but maybe try and focus on things that we do to survive, to resist. I'm going to start here. So in late November of this year, Egypt floated its local currency in a lead up to the International Monetary Fund's acceptance to grant it a $12 billion loan over 3 years. The move has been expected for weeks as the loan agreement seemed to have been sealed and just waiting for a few prerequisites from Egypt, like lifting subsidies on key commodities, imposing new taxation that is not progressive, and floating the local currency. At Mada Masr, the Egyptian news website that Layla referred to, which I have co-founded with a number of colleagues in Cairo, we have been following the story closely. We monitored inflation reports following the subsidies cuts. We produced explainers on the new taxes. We studied the accumulating foreign debt record in the country. We analyzed the IMF history in the Arab world after the 2011 revolutions. We also analyzed its history in other third world countries, and so on. And then that day, when the devaluation decision was taken, we published the news and its development throughout the day. And then we went silent because we had already done every macroeconomic analysis we could have done in the lead up to the decision of the devaluation. This is when we stopped and asked, so how do people feel about what just happened? Ideas of defeat, national pride, and its subtle markers to a sovereign economy and a well-preserved currency were traveling through my head. I'm not a nationalist, but I found myself sifting through the modern history of Egypt's economic nationalism and trying to commission thought pieces about it. That was my sentiment as one of the people hit by the devaluation, which was personalized in one standard statement everyone uttered the following day, that the devaluation means each one of us becoming 48% poorer. We then started looking into similar moments of sudden impoverishment, like a change in land laws in the 1990s that led to major dispossession in the farmers' community in Egypt. We brought back the moment and asked, how did people cope? Would they survive by resorting to some witty going around the hardships of living, which is how some romanticizing narratives like to portray crisis? Would they survive by simply compromising, such as eating 2 meals a day and skipping the third by going to bed early, which is what many of the farmers had to do back in the 1990s? Would they start resisting by cutting roads with burning tires, which is what a lot of Egyptians started doing in the early 2000s, signaling an alarming wave of protests, that of the regular people? And if they choose to resist this way, would the resistance come from a place of weakness, despair, and loss of opportunity, or actually from a place of hope? We were done making sense out of what getting a loan from the IMF means to Egypt from a macroeconomic standpoint. We were done uttering grand theories of
how much global capitalism is failing and is taking us down all along. Now the time has come to witness how the loan, the devaluation, and the austerity measures will be experienced, dealt with, and responded to by Egyptians across the board. The time has come to localize the experience, watch it unfold, and reread it from the new lens of the real, of the local. To witness is to be able to listen and to watch with humility the unfolding of the event. It is the possibility and the acceptance to take the risk of grappling with the complexity of living with policies crafted from above. We were hired to give a training on citizen journalism, as this is one of our ways to make money at Mada Masr in order for the website to continue to survive and function independently. Citizen journalism, as many of you know, has become so triumphantly coined with the new media revolution. And while it started off as an organic act whereby a citizen witnesses and has the means to share what they witness online, the act was given a name and a whole register, and now news media have a whole department for citizen journalism. Their claim is that of the mainstream media, let's interact with citizens and integrate their stories with ours. With practice, the word started meaning different things. At times, it won't be so different from your usual newspaper's reader's mail, where citizens stop witnessing and start uttering opinions. At others, these opinions will be selected carefully to reflect a certain desired opinion by the news media amplifying it. In extreme cases, like in Syria and Aleppo in particular, whose extermination by regime forces and their allies is happening as we speak, citizen journalism is one of the detours of colonialism. Many former journalists are not being able to get there, and if they go, they have no insurance from their employers. Citizen journalists instead become the no-cost alternative for many media who claim to professionalize it by verifying the information, being selective about which journalists they work with, yet without paying them any money. Don't get me wrong, I'm not against citizen journalism as a form of participatory politics. But the way the concept of citizen journalism was hijacked is that the act was aggrandized and glorified despite its emerging from a very normal and basic sensibility that constitutes the cornerstone of journalism. You see, you witness, and you tell. The act of witnessing what we need to always return to. So in the training, we chose to watch an excerpt of Stan Barkhage's The Act of Seeing with One's Own Eyes, which depicts afflicting imagery of a dead body in a morgue. I chose it for what Haley Coder wrote. It doesn't portray the process of dying. It is not about the psychological implications of our mortality, existential questions of a finite life. It's not even a documentation of the medical, scientific, or legal aspects of autopsies. It is, as the title suggests, the intensely personal act of seeing with one's own eyes, a literal translation of the word autopsy, an unflinching, uncompromising, and unadorned window into the fate of the physical body. Barkhage's footage and film, deemed excessive by some, have been reminding me of the ultimate essence of our responsibility as media, particularly at times where violence is replacing politics. By witnessing and recounting incessantly what surrounds us, we create a register that would otherwise be blurred as the event and the surrounding reality that has paralyzed us and made us unable to see. It is this state that we try to resist. At the very same training, I made the young aspiring citizen journalists watch another film, parts of Haroun Farouki's Video Grounds of a Revolution. This is a film about the 1989 Romanian Revolution. In the film, the director portrays the moment when a state cameraman is set to film what would be Ceausescu's last speech, except that he started hearing noises of arriving crowds and began to turn the camera away from Ceausescu and instead to look with it to where the protesters were coming from. This is the day when demonstrators in Romania occupied the television building and started broadcasting from there nonstop for days. In the narration, Farouki tells us that the cameraman was moved more out of curiosity than conviction. I like to remind myself with, as a journalist, every once in a while. 2 days ago, a bombing inside the women's section of a church hall killed over 25 people and injured many more in Cairo. Like every other media, we rushed into writing about what happened, the different scenarios advanced by the state on who the perpetrator is, and whether a suicide bomber
blew himself up for real or not. He rushed into critiquing the state fight with terrorism and its failures. We rushed into trying to make sense out of the developing state's relation with its Christian minority, and so on. But I couldn't keep myself from thinking that the bombing happened in the women's section, that most of the dead were women, that many of their female family members, including mothers and sisters, were prevented from accessing the funeral prayers because of the president, in a gesture of appeasement, was attending, and his presence had to be secured by minimizing the crowds. I'm not sure the suicide bomber, the person who planted 12 kilos of TNT, was deliberate about doing this in the women's hall of the church. But I can't help but thinking about the parallelism in how different people are rendered forcibly invisible by those who have the power to do so. In a denial of a deeply socially and politically embedded sectarianism, many people who are saying that the Christian worshippers who died 2 days ago are just like the Muslim soldiers who died a week ago in an explosion at a checkpoint in Cairo, of the terrorism that the state is fighting. Similarly, the women worshippers are the same as the men worshippers, perhaps with the difference being that there is a tendency to ascribe a deeper level of gravity when the victim of violence is the vulnerable woman, the vulnerable child. I don't know yet what to make of this parallelism and this detail that is writing itself only in my head. But I'm sharing the story to point to an act of witnessing that reaches out to the margin of an event scene, one where, like the state cameraman filming Ceausescu, it is okay sometimes to turn away from the stage center at which everyone else is gazing. I recognize that witnessing becomes frail in the midst of systemic and hegemonic violence, like the one offered by the Syrian regimes and its allies in Aleppo right now. I recognize the impossibility of images piercing a traumatic reality and shattering it, but I also recognize that at times it is the only thing we're left with when we're stuck somewhere between the heaviness of silence and the impossibility of change. Thank you. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dizer a minha satisfação de estar aqui, agradecendo o convite de PON, de todos os organizadores, parabenizando pela iniciativa, porque esse debate é extremamente importante e oportuno, particularmente nesse momento que estamos aqui vivendo no Brasil, né? Me parece extremamente importante. A presença minha na mesa tem mais a ver com a minha atuação como jornalista no passado do que a minha inserção acadêmica no presente. Com essa explicação, então, eu vou fazer alguns comentários, mas não quis deixar de trazer, por acaso, tentando imaginar como iria conduzir essa minha intervenção aqui nesse seminário, encontrei há 2 dias atrás esta notícia que me chamou muitíssimo a atenção, de uma iniciativa nos Estados Unidos, da Universidade Estadual de Sonoma. Paul não conhece, mas imagino que seja uma universidade com algum tipo de relevância pelo trabalho, pelo menos que nos apresenta através deste artigo. O artigo é de um chileno, de um jornalista chileno, que faz parte dessa iniciativa que essa universidade iniciou, que hoje já, na verdade, é uma rede, pelo que diz aqui esse professor chileno, de um estudo que começa há vários anos atrás, e que atualmente reúne 221 estudantes universitários, 33 professores e 18 campos universitários, projeto que se chama Projeto Censurado. E muito interessante, porque o que ele se propõe pesquisar são as notícias que a mídia, o mainstream mídia, não coloca no ar, não divulga, a partir de um estudo de mídias alternativas. E aí, esse professor chileno, que faz parte do projeto, ele escolheu, entre muitas outras, eles têm, parecem mais de 25 notícias mapeadas, que não são notícia da mídia mainstream, ele cita 10. Eu vou só ler as manchetes, mas é muito interessante. A primeira, eles colocam a primeira notícia que é censurada ou que é omitida,
diretamente omitida. Os Estados Unidos têm, nesse momento, tropas, né, presença militar em 70% de todas as nações do mundo. E aí eles fazem uma análise do que isso significa e de como o orçamento militar cresceu assim, de uma forma exponencial nos últimos anos, apesar das promessas de Barack Obama. A segunda notícia que é censurada ou omitida, enfim, é que há uma crise na medicina por experimentações, por análises clínicas que são tendenciosamente alteradas para levar a conclusões erradas. Muito interessante, mas não há como, enfim, como disse das manchetes. A terceira é que o excesso de carbono está, nesse momento, ameaçando uma bactéria que é chave para a vida nos oceanos. Ou seja, resumindo, a vida, a biodiversidade oceânica está sendo aniquilada. Significa não somente para a biodiversidade, mas para todos os efeitos que nós sabemos no clima. Outra notícia que tem muito a ver conosco aqui no Brasil. O voto eletrônico é inseguro. Uma análise de quem está trabalhando como é que funcionam as máquinas de votação, que nós aqui temos como única forma de voto no Brasil, dizem que, de fato, há, sim, como se alterar os resultados eleitorais. E que isso é um dado da realidade. A quinta notícia é que os refugiados, apesar de toda a crise alegada na Europa, acabam sendo muito úteis como mão de obra barata no Ocidente, e explica por quê. A sexta, que mais de 1,5 milhão de cidadãos dos Estados Unidos vivem com somente $2 diários. Ou seja, que o nível de pobreza dos Estados Unidos está crescendo de forma alarmante. Outro dado sonegado é que não parou o desastre de Fukushima. Diz aqui que continuam, depois de anos, né, 5 anos depois do terremoto, lançados ao mar detritos radioativos. A oitava é que a crise, a guerra na Síria não começou necessariamente por um tema de direitos humanos ou de reivindicações, mas foi incentivada por Ocidente, quando Bashar al-Assad não aceitou que passasse pela Síria um gasoduto que começaria no Catar e iria até Turquia, que era uma forma de driblar o gasoduto dos russos, né, um problema geopolítico. O nono é que a indústria farmacêutica compra políticos para que vendam as suas benesses e omitam o que tem de manipulação na indústria farmacêutica. E, finalmente, a CISA, uma lei dos Estados Unidos de controle da informação, que ameaça a vida de todos os cidadãos. Quem viu Snowden, o filme que está passando aqui, particularmente, já foi denunciado, mas particular de uma agência que está atualmente supervisionando a vida de todos os cidadãos e dá detalhes, enfim. Tomei alguns momentos na minha fala para isso, porque me parece interessante que a vida acadêmica também, aliás, eu faço com os alunos meus na UFRJ, tem alguns aqui presentes, de acompanhar a mídia e tentar fazer uma leitura crítica da cobertura da mídia. Mas o que eu queria dividir com vocês, basicamente nesses momentos da minha intervenção, é um pouco da experiência que eu participei quando dirigi, fui uma das fundadoras e dirigi a revista Cadernos do Terceiro Mundo, talvez as gerações mais antigas, alguns de vocês conheçam. Essa revista
foi muito inspirada, absolutamente inspirada, eu diria, por um movimento que começou como uma primeira referência na Conferência de Bandung e depois no movimento não alinhado. E aí eu vou, então, fazer minhas as palavras que Shireen nos ensinou hoje, da importância de não esquecer a história, né? Porque a batalha pela democratização da informação, o monopólio de controle da informação, a batalha por uma transparência nas coberturas, por exemplo, de guerra, que são absolutamente manipuladas, né? Não é de hoje. É uma batalha que tem gerações de lutadores, de comunicadores, de jornalistas, de especialistas e de simplesmente cidadãos que, tocados pelas consequências nefastas da manipulação, são levados a se tornarem comunicadores, né, como os exemplos que nós estamos vendo até hoje. O que é importante, então, lembrar desse momento da história, quando o movimento não alinhado, naquele cenário de Guerra Fria, anos 60, anos 70, um movimento formado fundamentalmente por países que estavam ascendendo a vida independente depois de uma larga experiência colonial e que estava fazendo um diagnóstico de quais seriam as condições que eles deveriam impulsionar, as medidas que eles deveriam impulsionar para, de fato, conseguirem a independência, porque eles tinham muito claro que eles tinham conquistado um tipo de independência política. Mas daí a serem efetivamente independentes era outra história, né? Porque os laços da dependência econômica, por exemplo, é ideológica em grande medida. A questão da autoestima, a questão de se ver no espelho e se reconhecer como eles próprios, e não como aquele que o colonialista, o colonizador, tinha incutido em muitos, né, deles. Todo esse processo havia uma clareza que era o maior dos desafios, superado o desafio da independência política. E aí, então, surge um diagnóstico que se chamou pomposamente, né, de uma proposta de alterar as regras de jogo em dois terrenos, a economia e a comunicação. Então, se chamou a nova ordem econômica internacional, a proposta, e a nova ordem informativa internacional. Era um diagnóstico que atacava fundamentalmente aos monopólios, no caso da informação, que eu me referi, aos monopólios da mídia, o controle por agências situadas no norte do fluxo informativo para o mundo todo, né? Inclusive com o mapeamento de como essas grandes agências de notícias geravam a informação e dividiam o mercado entre elas para nem sequer fazerem concorrência entre elas. O interessante é que esse diagnóstico, que chegava ao âmago de uma das questões centrais do mundo contemporâneo, foi levado para dentro de uma das agências das Nações Unidas, da Unesco, que cria, nos anos 70, a partir da inspiração desse diagnóstico dos países não alinhados, cria a comissão, uma comissão de especialistas de todos os continentes, chefiada por Sol McBride, que era prêmio Lenin e prêmio Nobel da Paz, ou seja, um homem que tinha toda uma trajetória, ele tinha negociado tratados de paz na Irlanda, tinha participado em N, muito vinculado ao tema palestino, enfim, preside uma comissão que trabalha durante 3 anos e entrega o que se chamou o relatório, é conhecido como relatório McBride, né? Mas formalmente era Um Mundo, Muitas Vozes. Está publicado, se vocês quiserem, está online em todas as línguas, enfim. Quando a Unesco, ou seja, a ONU,
sai com um relatório, que era o diagnóstico tal qual feito pelos não alinhados e ainda acrescido de outros dados mais, apontando que o mundo não poderia continuar a ter a informação controlada por um pequeno grupo de nações, porque assim não haveria possibilidade de desenvolver o mundo com justiça social, de paz, né? Estados Unidos e a Grã-Bretanha se retiram da Unesco, claro, retiram os aportes que faziam para a Unesco, e a Unesco entra em declínio. Quando ressurge a Unesco, já na virada do século, o tema da democratização dos meios de comunicação está fora da agenda. Começa a trabalhar com tecnologia da comunicação, enfim. Aqui no Brasil, esse tema foi um tema fortíssimo depois da redemocratização. Lamentavelmente, quando eu digo isso, porque já repeti isso, em muitos âmbitos, finalmente um governo progressista assume aqui no Brasil, houve uma receptividade para o dedo na ferida da democratização da comunicação. Apesar da luta dos jornalistas, apesar da luta de comunicadores, apesar de todas as reuniões que tinham sido feitas. Eu posso dar um triste depoimento. A revista que eu comecei como uma jovem, e finalmente fui eu a diretora, que resistiu todo o ciclo das ditaduras. Foi fundada em Buenos Aires, refundada no México, fomos para a África, etc., etc. Eu tive que fechar por problemas financeiros no final de 2005 e início de 2006, durante o governo Lula. O que já mostra uma falta total de percepção do nível estratégico da comunicação para qualquer projeto de mudança social. Não há possibilidade de sonharmos com um mundo diferente, e acho que temos que sonhar, porque se não sonharmos, o futuro começa com nossos sonhos. Mas não há possibilidade de construirmos esse mundo com o qual nós sonhamos, que queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, se não colocarmos como uma das prioridades a questão dos meios de comunicação. Todas as mesas de hoje de manhã, não sendo a mídia, não sendo a comunicação o eixo das mesas, todas, de alguma forma, se referiram ao tema da comunicação. Ele é transversal a todas as discussões, a todas as lutas, a todos os desafios. A nossa revista, que foi uma revista mensal, ela surge num momento que tudo era adverso para essa proposta, porque surge nos anos 70, surge numa América Latina que entrava no ciclo das ditaduras. E foi possível sobreviver 31 anos aos trancos e barrancos, mas eu sei que tivemos um papel. Eu tenho depoimentos até hoje, os mais diversos, em vários países, e muito particularmente aqui no Brasil, de como ela impactou várias gerações. Né? Encontro depoimento de quem está hoje no Itamaraty, de quem está em diferentes lugares. Enfim, eu estou lutando agora para digitalizar a memória de 31 anos de circulação em espanhol, em português, e um período pequeno também em inglês. Eu quero dizer a vocês que essa experiência que hoje eu trago para a academia, né, tentando fazer com que possamos discutir com meus alunos, colocar diante da mídia, como ter um senso crítico na academia, como ler o jornal, quem é que está sendo usado como fonte nesse jornal, que autoridade lhe é dada na mainstream mídia a quem, para nos forjar uma visão de mundo, né? Essa experiência é absolutamente baseada nas minhas próprias vivências, além, claro, do que eu continuo a estudar de teoria da comunicação, etc., etc. E eu quero só dividir com vocês uma das mais dramáticas experiências entre várias que eu tive, aliás, duas. Uma foi, em 1982,
que estava a convite do movimento progressista libanês e palestino em Beirute, aliás, no Líbano, fazendo uma cobertura da guerra civil e particularmente da questão palestina dentro da guerra civil libanesa. E, por uma questão de circunstâncias históricas, tive a vivência de Beirute bombardeada. Eu tinha, na véspera, estado no sul do Líbano, fazendo uma matéria, tinha chegado até o Rio Litani, tinha estado no Castelo Beaufort, onde era a última avançada dos libaneses progressistas e dos palestinos para controlar o Rio Litani. Passava, durante anos, passou a ser a fronteira, de fato, entre Israel e o Líbano, porque esteve ocupada toda essa área. Sabemos que foi o Hezbollah, finalmente, que consegue expulsar Israel. Esse Castelo Beaufort foi um dos primeiros que cai quando Israel avança por terra. E todos aqueles que tinham me dado os depoimentos que eu depois publiquei foram mortos. E esse dia do bombardeio de Beirute, eu tinha estado de manhã em vários campos de refugiados que foram bombardeados. Então, essa vivência, que eu nunca vou esquecer, cada vez que eu falo nela me comovo profundamente, me levou a escrever um artigo de como se inventa uma notícia. Porque uma das questões que foi, um dos alvos do bombardeio foi o estádio Camille Chamoun de Beirute, Maracanã de Beirute. E esse estádio Maracanã de Beirute, o Camille Chamoun, a justificativa, não se escutava, nessa época não havia internet nem nada, era BBC, via ondas curtas. A justificativa que estava sendo dada pelo rádio, por Israel e pelas versões que a mídia mainstream reproduzia mundo afora, era que o estádio tinha sido bombardeado porque a OLP, os palestinos, tinham lá embaixo tudo, material logístico para futuros atentados. E eu fui a primeira jornalista que chegou lá, e nessa época não tinha como mandar um fotógrafo, era reporteras, foto, tudo junto. O que havia, de fato, nas arquibancadas do Camille Chamoun, eram mantimentos que a OLP tinha lá para os campos de refugiados, que estavam lá no meio dos escombros, salsa de tomate, arroz, farinha e tal. E o que estava sendo dito é que aí havia munições e armas para futuros atentados terroristas. Essa e outras experiências que não tenho agora como partilhar com vocês, que me fizeram ver a manipulação da forma mais crua da informação, né? Me leva a ser uma militante até o dia de hoje, agora como acadêmica, dessa batalha decisiva dos nossos tempos por uma outra comunicação. Muito obrigada. Bom, boa tarde, né? Queria agradecer a galera da organização do evento, a Flávia, por ter me convidado. Muita honra de estar aqui na mesa, escutando a Lina e a Beatriz falarem. Eu sou o Thiago Desan, eu fiz parte da equipe que fundou a Mídia Ninja, no começo de 2013. Hoje em dia faço parte da equipe que lançou o The Intercept Brasil, que é um site de jornalismo investigativo. Mas eu trabalho com audiovisual e eu acho que eu vim aqui mais para falar um pouco sobre esses vídeos, sobre formato, sobre conceito e sobre se produzir conteúdo independente do que necessariamente representar algum desses lugares que eu já tive ou por onde eu já passei. Vídeo, e quando eu vim para falar sobre audiovisual, eu acho chato eu só ficar falando também e não mostrar nada, então eu separei alguns vídeos curtos que eu queria mostrar para vocês. E eu já vou começar logo de cara mostrando um deles, que infelizmente não está legendado em inglês. Se eu soubesse, eu tinha dado um jeito de botar as legendas. Esse primeiro eu vou mostrar para vocês, porque na verdade eu queria saber o que vocês acham, assim, que ele não foi lançado ainda, e aí eu estou terminando de editar, e eu acho que seria um formato legal da gente debater também a ficção a partir da realidade. Assim, esse vídeo ele é um suposto debate entre os candidatos à presidência de uma eleição que a gente não sabe quando vai acontecer.
Mas a gente não sabe quando vai ter eleição, mas a gente já vê muita gente falando que quer ser presidente, né? O Roberto Justus, o Dr. Ray, o Luciano Huck, e pessoas assim. Então, eu fiz esse vídeo, acho que a gente deve lançar no Intercept no comecinho do ano que vem, então se vocês tiverem mais sugestões de coisas, me falem no final. Só um segundinho. Será que eu estou na frente? Não, mais ou menos. É só piora se eu me... A partir de agora, nós teremos o último debate entre os candidatos à presidência da República. Se você fosse hoje o presidente da República, você deixaria o Congresso Nacional? Com a menor dúvida, daria voto no mesmo dia. Eu nasci para ser presidente do Brasil e o senhor é muito capaz de competência a serviço do mal e da entrega do Brasil aos interesses estrangeiros. O Brasil chama Estados Unidos do Brasil. É privatizar, privatizar e privatizar. Chegou o PEC, o parcelamento estudantil privado. Não seja leviano. No social, no social e no social. Eu venho de fora, eu não sou sujo, eu só faltava bater no cara desses. Você não pode ter uma atitude conservadora. Começando com a FHC, não deixar pra fora não. Matando. Vossa Excelência também esteve dentro de um partido que praticou o mensalão da votação da reeleição. Aécio acende uma luz na escuridão dessa campanha eleitoral. Marina, você está demitida. Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. A moral do Lula é frouxa. Não tem nada a ver com isso. E aí, isso no Intercept a gente vem experimentando esses formatos de vídeos muito curtinhos, assim, de 1 minuto. A gente cada vez mais foi percebendo que era difícil fazer com que as pessoas ficassem muito tempo vendo um vídeo, mas a gente também descobriu que elas viam muito mais vídeo do que elas liam texto. Então, essas peças mais curtinhas fazem parte disso. Mas, enfim, vamos voltando desde do começo. Eu comecei a fazer vídeo quando eu tinha 16 anos, e eu venho de Cuiabá, Mato Grosso, que é uma cidade pequena, conservadora, no meio do Brasil, e num primeiro momento eu fazia vídeos mais experimentais, botando para fora coisas que eu nem sabia direito o significado, e também produzindo documentários mais ligados à cena artística da minha cidade, assim. Filmava peças de teatro de alguns amigos, acompanhava turnê de bandas que alguns amigos estavam tocando e circulavam por outros lugares. Mas com o tempo, e passando a perceber que além da gente fazer, eu e meus amigos, todo o trabalho cultural que a gente vinha fazendo na nossa cidade, a gente tinha que também divulgar aquilo ali, senão era como se a gente não estivesse fazendo nada. E a gente falou, cara, a gente tem que se empoderar um pouco mais de comunicação, assim. E esses vídeos doidos que você faz aí, Thiago, você poderia fazer vídeo também falando sobre as coisas que a gente faz. E aí a gente passou a pensar, vamos se tivesse um canal de televisão, vamos começar a fazer uns programinhas de televisão sobre o nosso coletivo, sobre as coisas que a gente faz. Então, isso começou a dar um retorno muito maneiro. E eu lembro que quando a Ana de Holanda foi indicada ministra da Cultura, logo depois teve o Gilberto Gil, que foi foda, teve o Juca, que foi maravilhoso, e quando veio a Ana de Holanda, o setor cultural ficou todo muito em depressão e em revolta, assim, e passou a se mobilizar mais. Então, foi uma coisa muito legal, porque aquela galera da cultura que estava, de certa forma, numa zona de conforto, de ter o Gil ou o Juca como ministro, passou a se mobilizar mais, e foi quando eu e as pessoas que estavam no mesmo coletivo que eu passamos a perceber que esses vídeos que a gente fazia, eles poderiam também ser esses vídeos e a forma de produzir comunicação poderia ser também uma ferramenta de apoio de movimentos culturais e, posteriormente, movimentos sociais, porque às vezes a gente já estava acostumado a ver os setores da esquerda na rua ou produzindo conteúdo, mas com uma linguagem que às vezes não conseguia atingir a juventude, não conseguia atingir o menino que estava na escola. Se a gente utilizasse uma linguagem sindicalista para fazer um ato, para fazer com que os secundaristas fizessem algo, às vezes você não conseguiria chegar neles da mesma forma que, às vezes, através do rolezinho, você consegue politizar a molecada, sabe? Então, a partir daí, a gente passa a produzir, eu passo a produzir vídeos que começam a sair de um campo cultural e ir mais para um campo político, mas numa linguagem ainda muito documental, muito numa narrativa mais simples. E, ao mesmo tempo,
a gente começa a descobrir a transmissão ao vivo, porque eu e um amigo apelidado Carioca, a gente era DJ, fazia projeção ao vivo durante shows de banda, e aí a gente conseguiu um equipamento que a gente percebeu que daria para fazer transmissão ao vivo, juntamos algumas câmeras de segurança, umas câmeras de fita antiga que nem funcionava direito mais, e montamos esse estúdiozinho no fundo de casa, e começamos a fazer programas direto, e uma vontade muito grande de levar essas transmissões ao vivo para a rua, mas sem ter internet de celular que funcionava direito ainda. E aí, quando a gente começa a desenvolver um sistema de ocupação, assim, compramos um cabo de rede de 100 metros, uma extensão de 100 metros, e aí a gente jogava do 6º andar na Rua Augusta, lá em São Paulo, um cabo de internet, de eletricidade lá para a calçada, e fazia de sexta para sábado, na madrugada, um programa ao vivo na calçada, com um amigo baterista tocando, um sofá com um senhor de 69 anos, muito doido, entrevistando a galera que passava na rua. Quem já foi na Rua Augusta sabe da diversidade toda de pessoas que tem lá. Então, ao mesmo tempo que a gente fazia isso, São Paulo começava a ter, de novo, ocupações de espaço público grande pelas pessoas, seja a Marcha da Maconha de 2012, que foi mega reprimida, aí depois veio a Marcha da Liberdade, aí teve o Existe Amor em SP, junto da eleição do Haddad. Então, você começou a ver muito mais gente na rua, e a gente passando a levar nossas transmissões também para a rua, mas ainda dependendo de uma fonte de energia e de internet, até que a gente consegue um 3G bom e compra um gerador de combustível, de gasolina. Essa estrutura que geralmente ficava na calçada parada, põe dentro de um carrinho de supermercado e começa a fazer essas transmissões andando pelo centro, tocando música, fazendo uma festa ambulante, que também era uma transmissão ao vivo, e um programa. E aí, com isso, a gente passa a perceber que, além de um programa para as pessoas que estavam assistindo, a parada também era um evento físico ali, uma ocupação de espaço, e passa a se estimular muito com isso, mas, ao mesmo tempo, começa 2013, começa a ter protesto de rua, começa a ter de bomba, a bala de borracha, a fogo de artifício, e aí ficar carregando um carrinho de supermercado cheio de gasolina começou a não ser uma ideia boa, assim, né? Não precisa falar. Mas a gente conseguiu depois passar esse carrinho, se transformar num celular, e aí surge o Ninja e Bomb, e a gente começa a ver todo um processo de coletivos de mídia evoluindo, assim, a partir do Ninja e do alcance que a gente passou a ter por causa das manifestações e por causa da repressão policial. Muita gente percebeu que poderia também pegar seu celular, pegar sua câmera, ir para a rua e desenvolver linguagem, e produzir conteúdo que você não ia ver na TV. Nos jornais, só se mostrava os atos de helicóptero ou do alto de prédios, com um zoom muito grande. Não só os vídeos e as fotos que a gente editava e postava depois, mas também com transmissão ao vivo, direto, olho no olho, conversando com as pessoas, escutando o que todo mundo estava dizendo e mostrando claramente que a violência partia da polícia. Então, isso começou um processo muito, muito interessante, que era, de um lado você tinha a grande mídia, e do outro lado você tinha a mídia de massas, e do outro lado você tinha uma massa de mídias, que era o Ninja, mas um monte de outros coletivos que estavam produzindo conteúdo de forma independente, muitas vezes divergente entre si, mas entendendo que nossos problemas a gente resolve depois, porque eles são muito menores do que o problema que a gente tem com o capital, com o lado de lá. Então, você tem, para ilustrar uma coisa dessa, que eu acho que foi uma das mais simbólicas, foi que um menino foi preso, o Bruno, acusado de jogar um coquetel molotov, e ele apareceu no Jornal Nacional da Noite, que é o principal jornal do país, como sendo essa pessoa que jogou um molotov, e, ao mesmo tempo, o Ninja fez um chamamento para que as pessoas mandassem vídeos mostrando o momento que esse coquetel molotov estourou, para provar que o Bruno não tinha jogado ele. E aí muita gente mandou vídeo, eu baixei todos esses vídeos depois, editei num vídeo só, mostrando quase um Matrix, assim, do acontecimento, tá ligado? E aí o Bruno foi solto, o Jornal Nacional teve que ir ao vivo no outro dia, se desmentir, falar que não, ele não tinha atacado o coquetel molotov. Então acho que foi uma coisa que foi um embate emblemático de um processo de mídia colaborativo que, mesmo, sei lá, tendo sido eu quem baixei e editei e postamos no Ninja, não foi do Ninja, mas foi um processo coletivo de um monte de gente que estava filmando uma parada e virou uma coisa coesa para tirar uma pessoa inocente de dentro da cadeia, sabe? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais maneiras que aconteceu, assim. Eu acho que agora o mediativismo
vive é um momento que precisa se transformar também, assim. Eu acho que a gente passou de 2013 para cá. Eu tenho uma amiga que está fazendo uma série que chama Desde Junho. Eu acho esse nome maravilhoso, porque desde junho a gente faz essa autocrítica, né? Que a gente, desde junho a gente não melhorou tal coisa, desde junho nós ainda estamos assim. Eu acho que a gente tem que evoluir na linguagem desses vídeos, assim. E é uma das coisas que a gente vem tentando fazer no Intercept, produzir conteúdo mais curto, produzir conteúdo que vai, sei lá, dialogar mais com as pessoas, transmissão ao vivo é maneira, mas, porra, às vezes a gente ficava, que era domingo, sei lá, 8 horas na rua, transmitindo ao vivo, revezando bateria, e não necessariamente aquilo é a coisa que vai ter o maior impacto, sabe? Então, acho que a gente tem que sempre ficar se provocando para se reinventar. Ela no monte, acho que era legal botar outro vídeo para dar uma pausa. Vamos para as Olimpíadas. Esse Cidade Militar maravilhosa. Esse foi um vídeo que a gente fez já no Intercept. Uma política de segurança pública altamente militarizada e focada em uma doutrina de guerra, no contexto de mega eventos esportivos, acabam elevando em muito o risco de graves violações de direitos humanos. Em outras palavras, podemos dizer que elas são uma verdadeira receita para o desastre. Então, aí, durante as Olimpíadas, acho que toda a mídia e os grandes meios estavam sempre passando uma sensação de normalidade, assim, muito grande, ao mesmo tempo que se estava esquecendo as ocupações militares nas favelas e todas as tretas que estavam acontecendo fora do circuito olímpico. Aí, esse vídeo a gente fez um pouco antes das Olimpíadas começarem, mas para mostrar um pouco que essa cidade maravilhosa estava sendo vendida, estava cheio de militares, sabe? Se você mora aqui, dependendo de onde você está, você não ia conseguir participar de nenhum daqueles eventos, sabe? Nem quem mora na frente do Maracanã, na Mangueira, estava conseguindo acessar, e muitas vezes eventos que estavam vazios, sabe? Você olhava os estádios, as provas, a coisa toda vazia. Tem um fotógrafo brasileiro que fotografa para o New York Times, o Maurício Lima, inclusive ganhou um Pulitzer, e ele fez um ensaio muito bom sobre os anfitriões das Olimpíadas que não foram convidados, assim. Ele mostra essa dualidade entre a cidade sede, mas que esqueceu de convidar seus próprios habitantes. Foi sozinho, porque me embolei, minha letra horrível aqui. Então, e aí, uma coisa que a gente percebeu, que teria dois eixos de vídeos que a gente gostaria de fazer mais no Intercept e que dariam mais repercussão, assim. Um deles são histórias mais humanas, para a gente tanto falar o que a gente quer politicamente e demarcar um espaço das pautas que a gente acha que tem que ser colocada, mas tentar traduzir isso de uma forma que a gente vai conseguir tocar mais as pessoas, sabe? Tipo, se a gente conseguir atrelar sentimento aquelas histórias e as coisas que a gente quer colocar, a gente vai fazer com que isso fosse tocado mais para frente. E aí eu trouxe um exemplo de vídeo para falar sobre isso, que eu moro em Santa Teresa e na frente da minha casa fica de frente para o Morro da Coroa, e ali você está tendo já há mais de um mês um conflito muito grande entre duas facções que estão disputando aquele território, mas a coisa fica feia mesmo quando o BOP entra lá. O mototaxista ali da minha rua, num desses conflitos, foi assassinado pelo BOP, e aí foi uma coisa de ser levado a fazer esse vídeo por ser a maneira que eu sei responder, filmando e tal, então a gente fez, e é esse vídeo que chama Pantuio, é o nome dele.
Porque tiraram um pedaço de mim, meu filho era um cidadão. Porque ele era pretinho, tiraram a vida do meu filho. Porque meu filho era pretinho. Meu filho não era. É muito preconceito. Ai. O policial entregou o documento na minha mão, falou meus pesos, me virou as costas e falou menos um. Meu marido foi brutalmente assassinado por essa polícia que é despreparada. E só porque é preto, eles acham que é bandido. Só porque mora dentro do morro, eles acham que é bandido. Esse país falido. Essa polícia despreparada tirou a vida do meu marido, um homem de família, com 8 filhos para criar. E aí, que agora? O que vai ser? Como que eu vou fazer? Eu vou dizer, vou morrer dizendo, meu sobrinho não é traficante, meu sobrinho é trabalhador. Ele era, né, que não está mais aí. Como é que a polícia faz isso com um tiro preciso? Tá ali botando a criança pra dentro de casa, na hora que fecha o portão, dá um tiro nas costas dele. Isso é covardia, rapaz. Onde nós estamos? Que Brasil é esse? E isso foi um episódio que tocou muito a gente, porque ele estava muito próximo, assim, da comunidade ali que é onde é a nossa casa, assim, que eu moro com mais alguns amigos, e ficou todo mundo muito sensibilizado, e isso foi a forma minha e das pessoas que moram na minha casa responder. Um dos amigos que mora comigo também fez um ensaio de foto sobre esse dia, o Pedro. E com isso a gente passou também a se engajar muito mais nas coisas que acontecem ali perto e estar mais próximo dessa comunidade de mototáxi que fica ali na esquina da nossa casa, para entender mais o que está acontecendo, que às vezes a gente ouvia os tiros, mas não sabia de onde eles vinham, o que estava acontecendo, e agora a gente tem contato com e dá para entender melhor a coisa. No dia anterior ao dia do velório, quando ele foi assassinado, 1 ou 2 dias antes, eu também gravei o áudio de um tiroteio intenso todo, que tem um vídeo de 5 minutos, que é só bala, você escuta muitos calibres, dá para ouvir que vem de lugares diferentes, e aí isso não está em lugar nenhum ainda, eu estou vendo ainda o que fazer, ou se fazer um filme maior com essa história, porque como foi mais uma pessoa negra assassinada pela polícia, às vezes tem dificuldade de se contar essa história sem que você bote mais gente em risco. Então, a gente está sempre em contato com a família para ver até onde pode ir. Eles viram esse vídeo antes da gente publicar e adoraram. Então, foi isso. E tem um outro tipo de vídeo que eu ia falar, que eu estava falando antes de passar esse, que era das histórias humanas, para a gente falar sobre as pautas, mas de um jeito que ia engajar mais as pessoas. E aí tem um outro que é como a gente buscar diferentes pontos de vista para cobrir política, assim. Às vezes a cobertura de política é toda muito parecida. Tem uma parada que é muito poderosa, que é o humor, e que às vezes a gente não consegue usar tanto,
E junto da equipe do Intercept trabalha também o João Filho, que é o cara que faz, tem uma página chamada Jornalismo Vando, e é muito bom, vale a pena seguir. E aí, trocando ideia com ele, também inspirou a tentar produzir algum tipo de conteúdo que fosse mais divertido sobre uma coisa que é extremamente chata, tipo o Temer. E aí, esse é um outro exemplo. Eu juro, vou acabar, só vou passar mais isso. Acho que é Temer, Voz das Ruas, o nome. Conversamos muito nesses dias e verificamos que era preciso atender aquilo que se chama Voz das Ruas. Atender aquilo que se chama Voz das Ruas. Atender Voz das Ruas. Voz. Valeu. Join me in giving a round of applause to this amazing media makers who are changing the rules of engagement of media. I'll just say a couple words, because I have a couple questions, and then I want to open it up for questions, and we'll spend another 10 minutes in the room. Please. So, I just want to say a couple words. Because I'm very inspired, and I see what's happening here is very interesting in the sense that you are all changing the rules of engagement with media, and I have a couple questions. The first is, Lena, I know we've talked about, we use the word citizen journalism so frequently, but hearing your talk